Oi, tudo bom? Estamos entrando na terceira semana. Já se foram 2 semanas, 14 capítulos, 14 dias. Nós já estamos no capítulo 1175 do nosso estudo 1189. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando o pouco que eu já entendi daquilo que eu tenho lido, que eu tenho estudado, que eu tenho compartilhado com meus líderes, com amigos e com familiares. Antes de vir aqui, eu vi uma mensagem de uma pessoa, um bate-papo, e nesse bate-papo eles estavam falando da parábola dos talentos. E eu achei muito interessante que nessa parábola, cada pessoa recebe uma quantidade de talentos. E eles multiplicam de acordo com o que eles receberam. Mas tem uma pessoa que recebeu um talento que ela não multiplica, ela enterra esse talento. E o dono daquele talento, quando volta e pede contas, ele recrimina esse servo e toma o talento dele e entrega para o outro que multiplicou. É assim que funciona. Se você não coloca em prática aquilo que você recebeu, seja qual for a área da sua vida, de alguma forma você vai perder isso. Ou no esquecimento, ou na falta de execução, vai ficar simplesmente ineficaz. Que aquilo que você tem recebido de forma natural e espiritual possam ser colocados todos os dias em prática na sua vida e também de forma a colaborar com a vida daqueles que estão à sua volta, ao seu redor. Esse é o meu desejo e é por isso que eu estou aqui, compartilhando com você um pouco daquilo que eu tenho vivenciado na minha prática de fé, e isso também me serve como incentivo para continuar buscando. E é interessante, toda a bênção ela é de mão dupla. Todas as vezes que Deus ministra algo sobre a vida de alguém, o intuito é abençoar essa pessoa e as pessoas ao redor dela. Que você receba essa ministração sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus talentos, e que os seus talentos possam servir a você, a sua família e a todos à sua volta, sejam eles conhecidos ou desconhecidos. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Vamos orar? Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem nos dado compreensão, ainda que de forma superficial, a respeito de tudo aquilo que o Senhor nos deixou registrado através da Tua palavra. E eu te peço que essa palavra se torne como uma semente que brote dentro de nós, da nossa mente, e que traga frutos que possam nos servir de alimento e alimentar aos outros que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos guie através do Teu Espírito Santo. E nós ministramos: Espírito Santo, te damos autoridade sobre o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Nos conduza nesse caminho que é Jesus, em direção a Deus, o nosso Pai, a fim de que possamos nos relacionar com o Senhor, a fim de que possamos nos identificar com a Tua face e não buscar ao Senhor apenas para que tenhamos condições de multiplicar os nossos talentos, mas por quem o Senhor é. Nós queremos nos aproximar para viver perto do Senhor, porque sabemos que é o melhor, é o que nos traz alívio, abrigo. De alguma forma somos abençoados por essa busca, mas queremos buscá-lo não só olhando para suas mãos, mas olhando para a sua face, e que a sua face resplandeça com um lindo sorriso e com alegria por tudo que nós temos buscado, ainda que de forma imatura, mas com sinceridade, sermos na Tua presença.
abençoa-nos, nos guarda e nos ajuda a irmos cada vez mais profundamente nesse relacionamento. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho lido um livro e esse livro tem mexido muito comigo, de um escritor chamado Larry Crabb, americano, e ele fala sobre o caminho antigo e o novo caminho. No caminho antigo andávamos debaixo da lei e apenas em busca de bênçãos, apenas para sermos curados das nossas mazelas. Esse é um caminho que pode até começar, a gente pode até iniciar por esse caminho, mas que todos nós possamos escolher em algum momento dessa caminhada o novo caminho, que é se aproximar do Senhor por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer apenas. Ainda que aquilo que Ele possa fazer nos atraia, que nós, após sermos atraídos por Ele, nós possamos ficar perto dEle. Apesar dos dias maus, apesar dos dias bons, das muitas bênçãos ou de nenhuma bênção. Nós escolhemos ficar perto do Senhor. Esse é o meu desejo e é por isso que eu estou aqui. Vamos lá? Mateus, capítulo 15, iniciando nossa terceira semana de estudo. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: é porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? É porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar seu pai dessa forma? Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Já começa bem pauleiro esse texto. O Jesus, ele tinha uma capacidade muito interessante de responder as perguntas com outras perguntas. E sempre que algum religioso da época, dito como fariseu, aqui no texto, eram líderes religiosos. Sempre que algum religioso chegava perto dele para tentar pegar ele com alguma coisa legalista, algo que estava na lei, Jesus mostrava para eles que eles estavam errando muito mais do que aquilo que estava sendo visto. E aqui, esses fariseus estavam pegando o pé dos discípulos de Jesus porque eles não lavavam as mãos, e era um ritual judeu de lavar as mãos, porque eles não comiam como nós comemos, tirando a comida e colocando nos pratinhos individuais. Eles comiam partilhando o pão, partilhando a comida do mesmo local. Então era, vamos dizer, algo higiênico. Eles tinham até razão de questionar nesse aspecto, mas sempre Jesus aproveitava essas oportunidades para trazer para eles algo que fosse verdadeiramente útil e que eles estavam errando, tanto quanto aquilo que estavam vendo. Não que justifique, mas era a oportunidade que Deus tinha de, quando você vem tentar pegar ele pelo pé, ele vira e fala: vem cá, você esqueceu de todo esse resto aqui? Aquilo que você está olhando é pouco, tem mais. Vamos corrigir isso, mas tem que corrigir tudo isso aqui também. E aí ele fala sobre a questão de honrar ao pai e à mãe, porque eles tinham uma prática de, pelo que o texto fala, de fazer aquilo como uma obrigação e não como honra.
E o texto deixa bem claro isso, a importância que existe na honra aos nossos pais. E aí Jesus fala um texto de Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, que possamos sim honrar com os lábios, possamos cumprir com a lei, até porque Jesus diz que ele não veio mudar a lei, mas praticar, viver, exercer. Porém, não apenas na parte superficial que os nossos olhos podem ver, mas também no sentimento. No sentimento, a gente fala coração, mas o sentimento ele é cerebral. Tudo que compete ao nosso emocional, ele é cerebral. Logo, que nós possamos decidir amar, cuidar com zelo daqueles que estão ao nosso redor, honrar os nossos pais, os nossos líderes, e também sentir esse sentimento e agir com o coração, com o cérebro voltado para aquilo que as nossas mãos estão fazendo. É um pouco complexo de explicar, mas se você ainda resta alguma dúvida, coloca aí na descrição do nosso vídeo ou compartilha algo que possa agregar. Lembre-se, estamos aqui e apesar de parecer um monólogo, é um diálogo. Você também pode compartilhar algo que esses textos, esses capítulos, cada vídeo é uma oportunidade de também colocar em prática aquilo que você entendeu. E eu tenho certeza que outras pessoas serão abençoadas por aquilo que você está compreendendo, que você possa compartilhar. Compartilhe com as pessoas ao seu redor e, se quiser, também registre, tá? O registro do que eu estou fazendo aqui é só uma ponta do iceberg, vamos dizer assim, é uma parte pequena daquilo que nós temos que exercer, viver na nossa vida. Que o nosso devocional não se limite a esse momento aqui. Aqui é só uma motivação, é só para gerar em você um interesse de ir em busca de mais, de ver se o que eu estou falando faz sentido. Às vezes eu tive uma interpretação equivocada, como você vai saber? Às vezes o que você tem ouvido na internet não é exatamente assim. Como que você vai saber? Que tudo que você vê, que você possa ir atrás, buscar e aprender de forma pessoal, ok? Dica para você, não só em relação ao que a gente está falando aqui, mas em relação a tudo. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. A impureza não está naquilo que nós colocamos para dentro. Quando nós nos alimentamos, que é a continuidade do texto, deixando claro que, vamos supor, a mão está suja e tal, colocou, supostamente está colocando impureza para dentro. Às vezes eles até tinham lavado a mão, mas não feito o ritual todo exigido pelos fariseus, não sei. Mas Jesus usa mais uma vez a oportunidade, a situação, a circunstância, e ele ensina, que é o que a gente põe para fora, que nos torna impuro, porque aquilo que eu estou pondo para fora, a maldade que eu ponho para fora, seja por uma conversa, uma fofoca, uma mentira, uma palavra de ira, uma maldição, um xingamento, alguma coisa que faça mal, na verdade, está dentro de mim. Então, estou colocando para fora algo que está me consumindo por dentro. Daquilo que eu falo é daquilo que eu tenho dentro de mim. Então, vigie, porque é dessas coisas que nós falamos, que você fala, que eu falo, que existe, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. É isso que vai te tornar impuro. Então, que você e eu buscamos nos tornar puros
não de forma superficial, mas de forma profunda. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido, evacuado? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração ou da mente, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração, da mente, saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Tá bem claro, né? Bem claro, bem translúcido. Quando Jesus explica, é muito melhor. Muito melhor. Sai de dentro. Se sai de dentro, é isso que torna impuro, quando você coloca para fora, tá? Então, que você reflita aquilo que tem tomado conta dos seus pensamentos e que você se dedique em buscar a palavra para que ela tome conta dos seus pensamentos, porque com certeza os seus pensamentos, que são os seus sentimentos, que é o coração, de acordo com o que você pensa, você é e você pratica. Então, que você seja aquilo que a Bíblia diz que você é, para que você pratique aquilo que a Bíblia diz para você praticar, para que você viva experiências profundas com a presença do Senhor na sua casa e no meio onde você convive. Continuando. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ir embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Ai, Senhor, Jesus humilhou a mulher. E aí? Se fosse com você, você ia virar as costas e sair correndo, falando mal de Jesus. Eu fui humilhado. Eu pedi ajuda. E ele me comparou como um cachorro. É Jesus falando, tá, gente? Se está duvidando, abre aí capítulo 15. Ele respondeu a Jesus: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Depois ele responde de novo: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E aí? Existe um contexto histórico sobre os cananeus, que eles de alguma forma não conviviam bem pela relação de guerras e etc. que aconteceu quando Israel dominou Canaã. Então ela é desse povo cananeu, e aí tem toda uma relação histórica de brigas do passado, de guerras. Mas Jesus não é superficial de negar algo para alguém simplesmente por luxo.
ele não fez isso com o intuito de humilhar aquela mulher, mas de matar algo dentro dela. Ela precisava ter seu orgulho morto, para que ela conseguisse vivenciar o efeito da fé, do milagre que ela estava buscando. Ela conhecia Jesus. Ela chega a Jesus falando: Jesus, filho de Davi. É como ela chama. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela tinha consciência de quem Jesus era, da genealogia de Jesus, assim como Mateus fala lá no capítulo 1. Ela sabia que Jesus vinha da tribo, da linhagem de Davi. Então ela tinha consciência de que ele era capaz de fazer aquele milagre. E ela vai em busca do milagre dela, só que ela recebe uma negativa muito doída. Se eu procuro um pastor e o pastor me fala desse jeito, talvez tá bom, abaixaria a cabeça e sairia triste, no mínimo. Tem alguns irmãos que talvez fizessem outra coisa, fossem pro Instagram, pro Twitter e começassem a difamar, falar mal. Ela não fez isso, ela se humilhou, ela baixou a cabeça e falou: disse ela, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu tenho certeza que muito das bênçãos que nós não recebemos é porque o orgulho tá governando com tanta força que a gente não consegue nem abaixar a cabeça para olhar para a nossa necessidade. Eu estava ajudando uma pessoa e essa pessoa falou, era um casal, e essa pessoa virou e soltou a seguinte frase: eu não vou me humilhar e fazer o que ela está pedindo. E essa pessoa só estava pedindo para ter um tempo de qualidade e ter momentos mais agradáveis, porque a pressão do dia a dia estava muito grande. E quando essa pessoa disse o que eu acabei de falar, eu fiquei muito triste, porque eu achei que naquele momento ela levantaria da mesa e abandonaria a conversa, mas ela continuou. E no final ela até, em um outro momento que nós passamos juntos, ela confessou que ficou muito triste, mas que ela entendia a limitação dele. E aí? Você é o tipo de pessoa que fala: eu não vou me humilhar porque eu não preciso disso, e se ele quiser me abençoar, que ele me abençoe, porque eu não vou fazer isso? Tem curas que passam pelo processo de arrancar de nós o orgulho, a ambição, a vaidade, que você possa refletir. Eu, por muito tempo, na minha trajetória de caminhada de fé, a minha vaidade me cegou para muitas coisas. A ambição me cegou para outras. O orgulho me cegou para outros. E toda vez que eu detectava alguma dessas influências da minha carne, eu refletia sobre aquilo e tentava mortificar ou anular esse efeito. E não tem como anular o orgulho de forma diferente que não seja essa que a mulher cananeia vivenciou com Jesus. É a humilhação que mata o orgulho, é o prejuízo que mata a ambição, é perder alguma característica muito apreciada por você que mata a sua vaidade, e por aí vai. Esse assunto é longo, mas creio que deu para abordar um pouco esse contexto. Vamos para a segunda multiplicação de pães. A primeira foi a de 5 pães e 2 peixinhos, e agora
Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram a Deus de Israel, o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. O povo estava de jejum forçado 3 dias, sendo alimentados pela palavra de sabedoria e por viver aqueles milagres aos olhos nus, vendo aquela situação toda. Imagina, você lá em Asbury, lá no Texas, nos Estados Unidos, falamos sobre isso ontem, não sei, vendo os milagres, as coisas acontecendo e tal, você não vê o tempo passar. Mas Jesus sabia que no íntimo eles estavam com fome. É o Alvin ali, tá, gente? Alvin? Olha lá. Bonitinho. Então, quando aquele culto tá gostoso, que a presença de Deus vem, e o louvor, a palavra, e você quer fazer uma vigília, era isso, só que no nível de Jesus. Curas, milagres, pessoas sendo arrancadas da prisão emocional, da prisão física, da prisão espiritual. E tudo aquilo fez com que aquelas pessoas ficassem 3 dias ali com Jesus. E para ele também devia ser exaustivo, para os discípulos. E interessante que Jesus fala, de novo, a palavra compaixão. Ele tem tanto amor por vidas que ele fala, não vão despedir o povo do jeito que eles estão, não, porque eles nem sabem o quanto que eles estão fracos. Possivelmente eles vão desmaiar no meio do caminho. Vão providenciar comida para eles. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Na primeira multiplicação eram 5 pães e 2 peixinhos. Aqui 7 pães, já melhorou, facilitou para Jesus. E alguns peixinhos, mais do que 2. Já deu uma facilitada. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, olha que preciosidade, agradecer. Antes de realizar o milagre, ele agradecia. Partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000, da outra vez foram 5.000 homens, dessa vez foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Esse milagre foi mais simples, tinha mais pão, de 5 foi para 7, tinha mais peixe, de 2 para alguns, mais de 2, e não eram 5.000 homens, eram 4.000 homens. Sobrou até menos comida, sobrou só 7 cestos, da outra vez sobrou 12. Os milagres de Deus não podem ser encaixotados. Ele vai fazer o milagre do jeito que ele quiser. A questão é que ele vai atender de forma essencial, de forma farta, aqueles que o buscam de forma sincera e se comprometem
em ouvir a palavra e ter tempo com Ele, porque, sem dúvida, a consequência de sermos alimentados espiritualmente é que a gente está dando prioridade, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, e Deus, quando vê que nós estamos se entregando nessa busca, com toda a nossa limitação, Ele derrama algo novo sobre nós, Ele nos alimenta, Ele nos veste, Ele abre portas que nós às vezes nem pedimos, porque Ele está vendo a nossa necessidade, ainda que a gente não peça. E esses homens, essas mulheres, eles não pediram por pão, eles estavam ali há 3 dias, sendo alimentados pela palavra. E Jesus viu a necessidade deles. E por isso, ele busca os discípulos, ele chama os discípulos e fala: a gente não pode mandar eles embora. Eles precisam do pão, porque senão eles vão desmaiar no meio do caminho. Deus está preocupado com aquilo que é importante para você, ainda que você não tenha percebido a sua necessidade. Busca a Deus em primeiro lugar, e sem dúvida, Deus e a sua justiça, e sem dúvida, as demais coisas vos serão, para você, para mim, vão ser acrescentadas. Não importa qual seja o tamanho do milagre que Deus tenha que fazer na sua vida, Ele é o nosso eu sou, Ele é capaz de realizar esse milagre. Que Deus te abençoe, que Ele traga sobre nós a fé dessa mulher, a fé dessas pessoas que receberam muito mais do que estavam buscando, tudo porque eles desejavam estar próximos de Jesus. Que a compreensão dessa verdade faça diferença na minha e na sua vida, em nome de Jesus.